No final do ano de 1946, ainda sob forte influência de uma Segunda Guerra Mundial, um jornalista britânico do Times se viu diante da necessidade de escrever um artigo especial para o jornal, após uma conversa com um renomado autor inglês. Essa necessidade veio em resposta a uma pergunta sobre o Homem Santo, citado nas obras daquele renomado autor, o qual lhe confidenciou que, em todas as suas conversas e entrevistas, com as mais diversas pessoas, por todos os lugares do mundo, ninguém o tinha impressionado mais do que esse Homem Santo. Já havia publicado alguns livros, em que procurava dissecar esse Homem Santo, e em suas palestras, a citação do seu encontro era obrigatória. A curiosidade, ampliada por essa conversa, levou o jornalista a empreender uma longa viagem, a fim de encontrar e conhecer o outro lado do diálogo que gostaria de propor no seu artigo. Depois de um bom tempo, e apesar de todas as dificuldades, conseguiu encontrar o tal Homem Santo, e lhe fez, como primeira pergunta, e a fim de estabelecer uma certa intimidade, se ele conhecia ou lembrava do famoso escritor. A resposta foi a seguinte: são tantos os peregrinos e viajantes que vêm até esse lugar, movidos por uma sobrenaturalidade, emprestada a uma figura que não existe. O mais surpreendente é que acreditam terem encontrado essa figura. Essas foram a única pergunta e a única resposta naquela entrevista. Mais tarde, e por algum tempo, o jornalista ficou observando a quantidade de pessoas que buscavam aproximação com aquele homem, o qual se mantinha, na maior parte das vezes, em silêncio. Em algumas vezes dizia algumas palavras que só aumentavam a adoração que lhe dirigiam. Seu silêncio, no entanto, constrangia, e tornava quase impeditiva qualquer conversa. Jamais agia com descortesia, mas o seu olhar calmo era constrangedor. Algumas entrevistas com esses peregrinos revelaram que, mesmo sem terem feito nenhuma das diversas perguntas que os inquietavam, já tinham obtido as respostas que precisavam. Para o jornalista, a resposta que havia obtido ecoava na mente de um homem, sentado à mesa simples de um pequeno estabelecimento, em que ele havia parado a fim de saciar a sede diante do imenso calor daquela região. Essa resposta continuou ecoando, e ainda ecoa até hoje. O escritor que inspirou, e que deu origem ao artigo, continuou pelo mundo até o deixar em 1981. Quanto ao jornalista e seu artigo, esses permanecem inacabados.